Bom, os verbos modais, ou modal verbs, são tipos de verbos auxiliares que mudam a forma do verbo, o sentido como a gente expressa uma ideia. Eles atribuem também maior ou menor formalidade. Bom, entre essas ideias, esses sentidos que esses verbos podem expressar, estão capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo, entre outros. Vamos ver o verbo can. O verbo can, originalmente, ele expressa capacidade e possibilidade. A tradução normal para esse verbo é poder, mas nós também podemos traduzi-lo como saber. Vamos ver como ficam os exemplos. Maria can play the guitar. A Maria pode tocar o violão. Eu também posso traduzir como Maria sabe tocar violão. Como eles são verbos auxiliares também, funcionam como verbos auxiliares, a forma de construir frases negativas e interrogativas é a mesma que nós aprendemos lá com o verbo to be, com o verbo do e does. Então, basta colocar o not depois do verbo auxiliar, ou basta trazer o verbo para a frente do sujeito na frase para criar a interrogativa. Maria cannot play the guitar. Can Maria play the guitar? No caso da negativa para esse verbo, eu posso também fazer com apóstrofo. Can't, a forma can't, ou a forma cannot. Nesse caso, a gente pode pensar em capacidade. Por quê? Porque ela sabe, ela tem a capacidade de tocar, ou ela já aprendeu a tocar o violão. Também pode ser usado para possibilidade. Eu posso dizer, it can rain now, pode chover agora. Ou também pode ser usado como pedido, permissão. Se alguém diz assim, can I go out now? Eu posso sair agora? Posso ir fora agora? Então é um pedido de permissão. Vamos ver o próximo exemplo, é o could. O could, ele é um verbo modal que originalmente ele é o passado do can. Ele pode funcionar como o verbo poder, no caso, né? E também pode expressar um futuro condicional. Aquele futuro com would que nós vimos em outra aula, ele não pode ser feito para verbos auxiliares. Aquele auxiliar não pode ser usado com esses verbos aqui. Então, como ele não pode ser usado junto com esses, o could ele assume a forma de futuro condicional também. Vamos ver o que isso quer dizer quanto à tradução. A tradução pode ser pôde ou poderia. Daí a gente vai adaptar de acordo com o sujeito. Vamos ver o exemplo aqui. Maria could swim very well when she was a child. A Maria podia nadar muito bem quando ela era criança. Então, como eu tenho uma expressão aqui no final da frase que me remete ao passado, lá quando a Maria era criança, eu já deduzo que esse verbo aqui está no passado. Podia nadar muito bem. Sabia nadar muito bem. I could not understand what he said. Eu não consegui entender o que ele disse. Eu não pude entender o que ele disse. Então, uma outra tradução possível, tanto para o can quanto para o could, é o conseguir. Em português, nós usamos muito esse verbo. Could you do me a favor? Neste caso, como a gente está fazendo um pedido, o ideal é traduzir como se fosse o futuro condicional, para ficar mais formal. Você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? Vamos ver um outro verbo. O verbo may, ele expressa pedido, permissão, probabilidade. Vamos ver como que isso funciona, então. It may rain this afternoon. It may not rain tonight. Então, pode chover esta tarde. Eu não tenho certeza se vai chover. De repente eu vi algumas nuvens no céu e acho que existe a probabilidade de chover. Se eu quero fazer a negativa, basta colocar o not depois do verbo auxiliar. It may not rain tonight. Pode não chover essa noite. Uma outra possibilidade de traduzir as frases que têm esses verbos, principalmente o may e o might, é iniciar a tradução colocando a palavra talvez na frente. Vejam só, it may not rain tonight, eu posso traduzir como talvez não chova esta noite. Students may use a dictionary during the test.
Nesse caso, eu estou dando permissão, eu estou dizendo que os estudantes têm a permissão de usar o dicionário durante a prova. May I have a glass of water? Bom, aqui eu tenho pergunta. Possivelmente isso aqui é um pedido, uma solicitação. Então a gente vai traduzir um pouco mais formal. Eu poderia ter um copo de água? Eu poderia beber um copo de água agora? Have you seen mom? Você viu a mamãe? She may be in the bedroom. Talvez ela esteja no quarto. Ela pode estar no quarto. Já o might, ele também tem o mesmo sentido do may, porém ele expressa uma probabilidade mais remota, uma possibilidade mais remota também. John might come here tomorrow. Talvez o John venha aqui amanhã. No entanto, aqui eu tenho menos certeza do que se eu usasse o may. Pedro might phone. In case he does, tell him to call me later. O Pedro pode telefonar. Talvez o Pedro telefone. Caso ele ligue, diga para ligar mais tarde. Vamos ver o must. O must também pode ser traduzido como dever ou poder. Ele vai expressar obrigação, proibição, na negativa apenas, dedução ou suposição. Então vamos ver aqui. The student must do the next tasks. O estudante deve fazer as próximas tarefas. Então aqui eu estou expressando uma obrigação, que o estudante é obrigado a fazer isso. You must obey your parents. Você deve obedecer aos seus pais. He must be a nurse. Ele deve ser enfermeiro. Ou ele pode ser enfermeiro. Ou talvez ele seja enfermeiro. Bom, nesse caso, eu estou fazendo uma dedução. Eu preciso de uma pista para poder fazer dedução. Então aqui eu tenho uma pista. He is wearing a white uniform. Ele está usando um uniforme branco. Então eu deduzo que ele é um enfermeiro. Outro tipo de dedução, suposição. She must be rich. Talvez ela seja rica. Ela deve ser rica. She has 3 cars. Ela tem 3 carros. E aqui um exemplo de proibição. You must not smoke here. Você não pode fumar aqui. Você não deve fumar aqui. Sempre que eu tiver o not, uma frase negativa, com o must, eu estou dizendo que é proibido realizar aquela ação naquela situação. Vamos ver o should. O should ele também quer dizer dever, ele expressa obrigação, sugestão ou pedido. Vamos ver como que funciona no exemplo, então. Alice should not talk to her mother like that. Então, aqui eu estou sugerindo, né, que ela não fale com a mãe dela dessa forma. A Alice não deveria falar com a mãe dela dessa forma. Não deveria falar com a mãe dela desse jeito. You should visit your grandma at the retirement home. Você deveria visitar a sua avó no lar de idosos. Should I leave now? Eu devo sair agora? Eu deveria sair agora? You should see a doctor. Uma sugestão, você deveria consultar um médico, ver um médico. Porque a pessoa está com dor de cabeça. I have a headache. I should probably go now. Eu provavelmente devo ir agora. Então, o should, ele vai funcionar como presente, devo, no caso, ou deve, né, dependendo da pessoa para a qual nós estamos usando esse verbo, e também funciona como futuro do pretérito. A contração, a combinação vai ficar shouldn't, quando a gente fala rápido, e should not, quando a gente falar devagar ou quando estivermos lendo. Vamos para o último verbo da nossa lista, que é o ought to. Ought to vai funcionar exatamente como o verbo anterior, como o should. Ele é uma forma verbal muito formal. Normalmente na fala a gente não usa, ela vai aparecer principalmente em textos escritos, mas é bom a gente também dar uma olhada nisso, porque pode parecer um pouco estranho, caso a gente se depare com ele numa leitura, mas o funcionamento é exatamente igual ao do should. Ele indica obrigação, sugestão, pedido. Ought I leave now? Eu deveria sair agora? Eu devo sair agora? You ought to see a doctor. Você deveria consultar um médico. No caso, eu poderia trocar pelo should aqui. You should see a doctor. Uma sugestão.
You ought not to walk alone at night. Você não deveria caminhar sozinho à noite. I know I ought to study, but I'm so tired. Então, nesse caso, eu tenho que ele funciona também, assim como um presente, dever, né? Ou como futuro do pretérito, deveria. Nesse caso aqui, a gente tem um pronome relativo, oculto, né? Que já foi estudado no outro vídeo. I know I ought to study. Eu sei que eu devo estudar. Eu sei que eu deveria estudar.